pessoal, eu me chamo Catarina Leles, eu sou representante do projeto Alma Mater e hoje vamos falar sobre violência obstétrica. Imagina você, num dos dias mais marcantes e sensíveis da sua vida, se encontrar numa situação de violência. Felizmente, essa situação não é rara. No Brasil, uma em cada 4 mulheres sofre violência obstétrica. A verdade é que, independente da violência ser de forma física ou psicológica, você precisa saber que tem direito. Nosso convidado de hoje irá compartilhar sua experiência sobre esse assunto. Então, eu convido Jorge Elô, que tem atuação em educação, tecnologia, arte e cultura. Possui licenciatura plena em História, mestrado em Literatura e especialização em Arte e Educação. Atualmente, ele atua como presidente da Associação Cultural da Paraíba, onde exerce as funções de produtor cultural e artista visual. É também administrador da plataforma Dani e da Elô, iniciativa voltada ao combate à violência obstétrica. Ele também desenvolve um trabalho junto a comunidades quilombolas e indígenas da Paraíba, focado no fortalecimento da cultura originária e ancestral do Nordeste. E ao meu lado eu trouxe minha queridíssima Paloma para falar ainda mais sobre o assunto com mais autoridade. Gostaria de passar a palavra então para o Jorge Elô, para se apresentar, dizer quem você é, sua história, seu trabalho, e aí, conta pra gente. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço o convite, agradeço a todo mundo que está ouvindo. Como você já me apresentou bastante bem, né? Nessa introdução já está bem apresentado. Mas eu acredito que o que eu poderia acrescentar nisso que você trouxe. Não, sou um professor, sou um artista, sou um produtor cultural, né? Estou também nessa frente de combate à violência obstétrica, exatamente por ter passado por um episódio de violência obstétrica e percebido que se eu tivesse alguns conhecimentos básicos, eu não teria passado pelo que eu passei. Sim, com certeza. A gente tem um interesse sobre o seu trabalho com a educação IA. Inclusive, vou ser sincera, fui xereta e eu fiquei olhando o seu LinkedIn e eu vi que você trabalha com a Sapientia, não é isso? Ou não trabalha mais? Trabalho. A gente lançou a Sapeduca, que é uma plataforma para planejamento de professores, né? Então a gente usa IA para auxiliar professores no planejamento. A gente sabe que a discussão da IA ainda é uma coisa bastante recente, então, assim, dentro da educação principalmente. E aí a partir de pesquisas, inclusive, da própria Fundação Itaú, ela trouxe uns dados interessantes. Entre eles é que a maioria dos professores concordam que a IA pode auxiliar no trabalho de planejamento deles, eles ainda não entendem como. E aí a gente foi desenvolver uma plataforma exatamente para facilitar esse processo para o professor que não tem tanto conhecimento, né, de como lidar com a IA. Ele vai colocando lá as informações, a gente deixa espaço para ele personificar, né, de acordo com o contexto de realidade dele, de sala de aula. E aí a IA gera plano de aula, gera material didático, gera avaliação. A gente sempre pega naquele ponto onde o professor ele tem que ser o curador, então ele tem que passar pela curadoria dele, né? Ele tem que fazer essa leitura, essa revisão. A gente não pode acreditar na IA 100%, embora o nosso material saia muito, muito bom, mas a gente joga sempre essa questão, né? Se você criar um plano de aula, você tem que se apropriar do conhecimento desse plano de aula, né? Adaptar a sua realidade para poder colocar em prática. E está dando super certo, o resultado está impressionando, assim, a gente está bem impressionado com o resultado. E é isso, é voltado para o professor. A gente ainda não quer entrar na discussão de IA e aluno, porque ainda é uma discussão muito séria, né? Tem que ser bem aprofundada isso. Até porque pode mexer com a cognição aí dessas crianças, então a gente está entendendo que ela é uma ferramenta que pode ajudar o professor. Nesse momento a gente já entende que funciona dessa forma, mas para o aluno ainda não. A gente não quer entrar nessa alçada enquanto a gente tiver dados, né? Enquanto a gente não souber qual é o impacto disso. Como é que está sendo o feedback dos professores nesse sentido? Eles estão se adaptando bem? Então, assim, a gente fez o processo todo de design thinking, que é o processo de você escutar, né, o usuário antes de construir. Então, antes de a gente fazer a plataforma, a gente foi conversando com professores, foi construindo junto com professores. E a gente fez de uma forma bem intuitiva, porque a maioria dos professores que a gente entrevistou, eles de fato não conhecem, não sabem como é que funciona, não entendem como é que você consegue interagir com o IA. Então a gente fez de uma forma que é bem intuitiva. Você entrou ali, ele vai saber como é que funciona.
Ele vai conseguir caminhar sozinho, né, por conta própria, porque a gente passou por todo esse processo. Começou com os cardzinhos, aí Hum, depois passou por um mapa mental, depois a gente fez as primeiras telas, até a gente chegar no resultado final. Então, eu fui sim. construindo com os professores, né? A gente queria entender o que vocês querem, o que vocês acham que é legal. Ah, então, ótimo. Foi um trabalho em conjunto, É, então. a gente Ótimo. foi ouvindo o usuário, né? Perfeito. E cada vez mais a gente percebe essa presença das novas tecnologias dentro de sala de aula. Então, essa forma que o senhor traz de ensino é ainda mais abrangente. E é legal que você consegue trazer, por exemplo, ser de forma personalizada, por exemplo, se é uma escola em contexto indígena, ele vai trazer o contexto sócio, né, ele leva em consideração. Então, Hum, na criação do plano de aula, ele vai levar em consideração que é a escola indígena. E aí ele vai nas legislações, ele constrói o plano de aula de acordo né, como deve ser o ensino numa escola indígena. E também, se você tem alguns alunos que têm algum tipo que precise, né, de acessibilidade, ele também dá essas orientações ao aluno que é surdo, que tem algum tipo de que deficiência bom. intelectual, ele dá as orientações. E isso é uma coisa que enquanto professor, passei, né, tive alunos surdos e era uma grande dificuldade, assim, eu não entendia como é que eu consigo dar Hum, aula, né? A gente não é preparado para isso. A escola não tinha um profissional que ajudasse a gente nisso, que era para ter, né? Era para ter esse profissional, mas não uhum. tinha. E era uma coisa que me incomodava bastante, assim, eu nunca sabia como é que eu ia fazer para dar aula, para atingir aquele aluno também, né? E aí na plataforma, quando você seleciona, que tem esse tipo de público, ele vai orientado. E é uma orientação básica, né? Mas assim, se eu tivesse isso na época que eu estava em sala Poxa, de teria aula, sido uma maravilha. Então funciona como um roteiro. ele é uma ferramenta que ele vai criar plano de aula, avaliações, então você vai Hum, fazer avaliação discursiva, objetiva, uma rúbrica de avaliação, né? Os sim. instrumentos avaliativos. Ele também vai criar o material didático que você pode entregar ao aluno, imprime, entrega, enfim, como PDF. E ele também gera projeto pedagógico, porque sempre eu, como professor, sempre gostei de projeto. Eu sempre gostei de trabalhar com projeto, né? Eu acho que a aprendizagem, quando a gente estrutura dentro de um projeto, ele acaba tendo um resultado melhor, né? Sim, Então ele gera projetos também, já prontinhos, já sai tudo pronto, referência, tudo, tudo. que ótimo. A experiência que a gente tem com o Projeto Alma Mater é justamente nesse sentido de pesquisa e de extensão. Eu estou no quarto período, Cris está no quinto, e a gente percebe o quanto que é impactante, sabe, esses projetos mesmo. Não existe apenas o projeto Alma Mater na UEPB, claro. Existem vários outros que focam em tecnologia, focam em educação, focam também em meio ambiente. Vai depender, claro, do curso. O nosso, ele tem um caráter pedagógico multidisciplinar. Então, por exemplo, a gente tem estudante de direito, no meu caso, de jornalismo, que é o de Cris, mas a gente também tem um atendimento voltado à especialização de estudantes de enfermagem, de psicologia. A gente também tem atualmente um estudante de pedagogia para ajudar. Então, esses projetos são muito interessantes mesmo. E se a gente tivesse isso desde a base, conseguiria alcançar ainda mais pessoas, ainda mais as pessoas mais vulneráveis mesmo. E dentro dessa perspectiva, a gente queria entender também mais a sua trajetória e qual é a relação com as comunidades quilombolas e indígenas, de onde é que surge esse simbolismo mesmo. Assim, a atuação em si, dentro dos territórios, tem a ver também com a plataforma, porque como eu falei para vocês, se é uma escola indígena, tem uma bola, ela vai meio que dar uma adequação. Só que o que que a gente percebeu quando a gente veio pesquisando? É que a maioria dos materiais que se trata desse assunto ou foi feito por alguém de fora, um pesquisador de fora que não faz parte do... Hoje em dia a gente está tendo bastante pesquisador indígena quilombola, né? Graças às Ótimo. cotas, tá? A gente está Uhum. conseguindo reverter um pouco isso. Mas a grande maioria é o pesquisador de fora que vai lá, coloca a visão dele. Mas o grande saber mesmo, ele ainda continua sendo oral. Ele está Hum, nas tradições, nas práticas assim, ritualísticas, né? Então tá na oralidade, né? E aí a gente está nessa proposta de conversar com eles, de fazer o registro dessa oralidade, transformar em texto para muito bom. conseguir alimentar, né, esses conteúdos e eles saírem com mais propriedade. Tem a ver com isso, mas assim, principalmente tem a ver com a produção cultural, né? Hum, E para mim foi uma coisa que eu não esperava que fosse acontecer na minha vida, mas foi quando eu visitei os Sucurus, não sei se vocês conhecem Pesqueira, Pernambuco, que é pertinho da gente. não. Tem um grupo lá, né, que é o Sucurus, que é uma referência de
grupo indígena do Nordeste. Eles são bem Hum, organizados, eles lutam, enfim. E a primeira vez que eu visitei, eu confesso que eu tinha aquela visão do indígena da Amazônia, né? Cabelo lisinho, olho puxado. hum, Eu tinha essa visão. E aí, quando eu entrei lá, que eu olhei, eles pareciam com a família da minha mãe. Então, foi o primeiro choque que eu tive, né? uhum. Oxê, tem indígena, né? Que parece com a galera da minha família. E Dona Zenida é igualzinha a mãe, inclusive. Aí, foi um choque pra mim, mas eu fiquei quieto, não falei nada. Hum, E era uma gravação de documentário, e foi um momento lá que a gente encontrou com Dona Lica, que ela era irmã do pajé. E aí Dona Lica olhou pra mim e falou, você é indígena? Aí eu falei, não que sei eu não. saiba. Mas assim, eu comentei com ela, né? Eu fiquei chocado como parece, né? Ah, não deu muita moral pra mim, gravou a parte dela, tá? Aí quando eu fui embora, aí sim, ela pegou na minha mão e falou assim, olha, eu me conheço, meu filho. Ela mudou minha vida. Ela fez isso e mudou minha vida. A partir Hum, desse momento, de alguma forma, eu entendi que tinha isso na minha. Ela mudou. Né? Eu queria ter a oportunidade de ter dito para ela pessoalmente, mas a pandemia, ela faleceu na pandemia. que Só que pena. uma coisa que eu aprendi também na visão deles é que a gente não morre, a gente encanta, né? E que foi o que me ajudou quando eu passei pelo processo com o Dani e eu. Uhum, Quando o Dani morreu, que passou todo aquele processo de enterrar e tal, eu falei para minha família que precisava ficar só, porque não aguentava, minha bateria social estava esgotada, né? Precisava ficar só. uhum. E fui para casa e passei um dia só. No outro dia eu falei, mano, não vou aguentar ficar só, o que, é que eu faço? E aí a gente tinha aprovado um filme chamado Retomada Étnica, que vai contar um pouquinho dessa história. Tem até a imagem da Nalica pegando na mão, enfim, vai contar um pouquinho dessa história. E aí ele foi aprovado no festival, no primeiro festival de cinema do Nordeste, cinema indígena do Nordeste, lá em Pesqueira, Sim. Pernambuco, lá no Sucuru. E aí eu falei, alguma coisa falou pra mim, vai pra lá, e foi o que eu fiz. Eu peguei um amigo nosso lá, que ele trabalha com frete, né, com essas coisas, transporte. Aí ele me levou pra lá e quando eu cheguei lá, eu escutei uma coisa que foi o que me sustentou até hoje, né? Que foi Dona Zenilda Hum, dizer assim, você não perdeu sua esposa e seu filho, você ganhou dois encantos. E eles estão do seu lado e eles vão estar junto com você. Então, quer que dizer, bonito. essa cosmovisão de mundo é incrível, né? Então, Dona Lee, quando eu perdi mãe, ela fez um reset na minha cabeça e eu comecei a entender muita coisa da minha vida. Uhum, E olhar por esse prisma é uma coisa muito legal, né? Porque, tipo, eu não consigo falar isso pra Dona Lica assim, presencialmente, mas eu consigo falar pra Dona Lica isso, né? A uhum. importância que ela... Isso é importante. Muda tudo no jogo. Sim, você ressignificou, então, Tudo, a perda. tudo. É uma outra Uhum. cosmovisão e você fica mais... Faz mais sentido no final, né? Não tem essa lógica que você então fala que ou você vai para um céu ou vai para o inferno, só depois que morrer que você acessa esses dois locais. Transcende, né? E na lógica indígena é imanente, né? Não é transcendente, é imanente, está no mesmo plano, em Que dimensões diferentes, massa. mas é o mesmo plano. Uhum. Isso me ajuda muito, com Que certeza. bom. A gente tem que se apoiar em certas coisas mesmo para conseguir não só sobreviver, né, mas viver com qualidade e com dignidade. Agora que a gente passou um pouco sobre sua história, sobre sua trajetória, a gente queria saber se você se sente confortável em compartilhar qual foi a sua experiência no ISEA, como Sim, foi que tudo aconteceu e aí. sim, foi assim. A gente fez o pré-natal, a gente fez dois pré-natal. A gente fez o pré-natal do Postinho, do SUS, lá em Esperança, e fez o pré-natal aqui em Campina com um médico particular. E aí fez todo o acompanhamento. Eu passei, acompanhei as consultas todas e quando eu cheguei lá eu percebi que eu não estava pronto para estar lá. Foi a primeira coisa que eu percebi. Tipo, o pré-natal não me preparou, né? Eu Uhum, achei que estava. E a gente pesquisou por fora também. A gente pesquisou. Só que é como vocês com certeza já identificaram que o assunto de violência obstétrica parece que é escondido, né? Por mais que eu fiz a exatamente. pesquisa toda de como era os processos, a gente pesquisou bastante, mas eu nunca tinha ouvido falar sobre violência obstétrica. E aí, quando a gente chega lá, ah, nos primeiros momentos a gente tem aquele atendimento normal, né? Porque ela começou com um processo normal Uhum, de início, né? De trabalho de parto. Mas quando está no momento que está ficando mais crítico, né? Que até o último médico falou, ó, a gente está começando a induzir.
com medicação intravaginal e falou, ó, se não dilatar mais, a gente vai ter que fazer cesárea mesmo, né? E aí esse médico que falou isso, trocou de turno. Quando trocou, foi o médico do nosso pré-natal que acompanha a gente. Aí na hora que ele Hum. chegou, ele chorou, agradeceu. E esse cara, ele foi ele que, quando chegou, eu expliquei, eu falei pra ele, né? O outro doutor disse que se não tivesse dilatação, Sim. a gente tinha que fazer cesárea, só que ele falou, não, a gente vai usar outra medicação. E aí ele colocou a medicação intravenosa, que depois eu soube que que não é recomendada pela Organização Mundial de Saúde, essa medicação de induzir parto intravenosa. E também soube que para usar uma medicação dessa você tem que ter um equipamento chamado BIC, que ele vai controlar, porque exatamente é muito E não perigoso. tinha. Não colocaram como soro. E beleza. E a partir do momento que coloca esse, é um sofrimento. As contrações ficam. Eu fiquei Uhum. doido, né? Enfim, defecou, e eu corria para um lado, eu corria para o médico, e ele estava Sim. no computador falando, não, tá acontecendo alguma coisa. Ele, não, é assim mesmo, daqui a pouco eu vou lá. Eu voltava, eu não sabia o que fazer, ficava desesperado. E aí, quando foi no início, ela passou a noite toda, velho, passando por isso. E quando foi no início da manhã, e eu indo lá, enfim, tinha hora que eu ficava sem saber, o que eu faço, né? Eu ia lá, eles falavam que ia vir, que ia. Sim. Aí, quando ele foi embora, ele não foi lá ver ela, ele simplesmente foi embora. Uhum. E aí, duas enfermeiras, eu acho, se aproveitaram e chegaram lá pra ver. E aí já chegaram em atos de violência obstétrica mesmo, né? Por que essa mãe tá gritando tanto? Né? E aí uma das enfermeiras, ela trocou o acesso e ela deu uma superdosagem. Ela aumentou a medicação, que antes era umas gotinhas, Isso eu sem vi que era quatro consulta. gotas, não falou nada, ela só falou, isso tá errado esse negócio. Aí trocou e aumentou. Começou a cair, né, não era mais gota, era um jato. Uhum. E aí nesse processo, quando ela fez isso, já estava coroado lá, já dava para ver os cabelinhos de Lozinho, né, estava coroadinho. Uma das enfermeiras rompeu a bolsa, só vou romper aqui que ajuda. E ela fez esse processo. Quando ela fez esse processo, eu soube disso depois, né? Mas assim, Hum. rompeu o útero dela. Foi tanta medicação que rompeu. E aí, a partir desse momento, a gente passou por volta de uns 40 minutos. Que, por isso a plataforma, a gente criou a plataforma depois, porque teve milhões de sinais de alerta que a gente não sabia que eram sinais de alerta. Por Sim. exemplo, as contrações pararam. Não existe parar a contração de trabalho de parto, né? Uhum. Ele vai aumentando, aumentando, aumentando. E parou. E as enfermeiras acharam isso normal. E ela ficou quietinha, ela ficava lá com a carinha quietinha e parou. Ela vinha sofrendo tanto que eu acho que ela sentiu um alívio e ao mesmo tempo eu também senti um alívio, né? Vendo assim que ela estava Sim. mais Uhum. calma. E as enfermeiras falaram que era normal. Aí depois veio a enfermeira, uma dessas duas, olhou, ele já não estava mais coroado, outro sinal de alerta, né? Ele voltou. E aí eu não sabia também. E ela disse que a culpa era de dano, que não fez força suficiente. Outra violência Outra obstétrica. violência obstétrica. Aí, Aham. aí a gente ficou naquela. E por último, depois de tempo todo, ele já estava morto, porque ele morreu afogado ali dentro, quando rompeu o útero, e porque ela também estourou a bolsa, né? E aí, Uhum. quando foi no último minuto, vieram essas enfermeiras de novo, fizeram eu segurar um pano e fizeram ela puxar o pano. E aí, quando ela puxou, ela desmaiou. Aí foi Uhum. quando eles foram medir, diga aí, foi quando eles foram medir a pulsação, aí perceberam que tinha alguma coisa muito, muito séria. Meu Deus. E aí levaram ela para a sala de uma hora para outra. E eu fiquei, sabe, assim, eu fui até. Uma das enfermeiras não queria que eu fosse, queria me segurar, e eu falei, não, eu vou, eu vou. E quando eu entrei na sala, eu vi ele tirando ela já morto. Uhum. E assim, ter passado por tudo isso foi que mostrou para mim que se eu tivesse um mínimo de conhecimento, eu não teria passado por isso. Não teria. E como eu disse a vocês, a gente se preparou, Sim. mas eu não sabia. Quando a gente faz atendimentos nas UBS, mas também a gente promove certas rodas de conversa, principalmente em zona rural, que são ambientes mais vulneráveis, os relatos que a gente mais nota são justamente esses. Que, apesar de eles terem realizado o pré-natal, quando chegaram, viram que o pré-natal não serviu de nada. Uhum.
Então, assim, a gente diz que existe uma face invisível da violência obstétrica. A violência obstétrica, ela é naturalizada há muito tempo, muito, muito, muito tempo, desde o processo de medicalização no Brasil, em que o parto normal ele foi considerado algo abominável, digamos assim, e o procedimento da cesárea se tornou algo cada vez mais comum, a regra, praticamente. Então, a gente percebe em pequenas situações que há violência obstétrica. Quando a gente tem o conhecimento, quando a gente tem acesso à informação, isso se torna cada vez mais claro. Mas às vezes a gente deixa levar. Às vezes pelo momento, às vezes por a gente achar que um enfermeiro, um médico que tem uma formação, ele é o especialista naquele assunto, E era o nosso mas médico, né, do pré-natal que estava era lá, o médico de vocês de doutor Mário. pré-natal. Obrigada, Catarina. Bom, antes, né, da minha intervenção propriamente dita, eu queria me apresentar para a audiência do AlmaCast. Eu sou Paloma Diniz, sou pesquisadora colaboradora do projeto desde 2020, né, o ano da sua criação. Ainda lembro do entusiasmo de Iago, Lorena, e que nós fomos de logo surpreendidos, né, com a pandemia, o que atrapalhou um pouco o início, né, das atividades mais concretas do projeto, mas é uma alegria vê-lo funcionar como está hoje, né, tão bem equipado, agregando muitos alunos e alunas dos vários cursos, né, da UEPB. E, assim, eu já para para descontrair e relaxar um pouco, eu confesso que eu tô destreinada com apresentações, como com pronunciamentos públicos, né? Eu estou muito mais envolvida agora com a minha pesquisa de doutorado, então isso é um processo mais solitário, mais recolhido, mas esse convite foi recusado, né, Catarina? É uma honra estar aqui participando, colaborando com essa atividade que manifesta mesmo esse compromisso ético, político, né, da função do projeto. E, bom, Jorge, antes já tive a oportunidade de conversar isso com você outras vezes, né, prestar a minha solidariedade pelo que aconteceu nesse, enfim, num dos eventos que deveria marcar, né, uma grande fase da vida de vocês, mas também admiro muito a forma como você tem conduzido, né, na materialidade, a partir desse suporte espiritual que você recebeu, mas também está conduzindo isso aqui na matéria de uma forma tão bonita, né? Ressignificando sua dor com luta, né? Com projetos, né? E assim, eu queria explorar um pouco do site, né? Da plataforma que você Sim. criou, que é o Dani Davi Elô, em homenagem à sua família, né? Qual Você já falou aqui rapidamente sobre, mas a gente queria também saber exatamente os princípios, o que é que se encontra lá, o que é que os usuários vão encontrar quando buscarem. Então, ela vai ter as informações, eu acho que as informações básicas, né? Por exemplo, a primeira funcionalidade é o guia do trabalho de parto. Então, para a gente saber quais são as fases de trabalho de parto. E aí é interessante que eu fiz também visitas às UBS, né, para conversar com as gestantes. E a maioria das gestantes não sabe quais as fases. Então elas falam, não, quando começa a doer ou quando rompe a bolsa que eu vou. Elas não sabem que começa ali no pródromo, né, e vai na fase inicial e depois tem algo ativo. E que cada fase dessa dá para ser identificada a partir das contrações, né, o tempo de contração, duração de contração. E ninguém sabe disso. Eu também não sabia e é uma das primeiras funcionalidades. É super importante a gente saber esses processos até para a gente se preparar, né? Saber, está acontecendo isso agora. E aí lá ele vai mostrar, tipo, o pródromo, ele vai falar do corpo se preparando, né? Tem uma parte que vai falar o que é, vai ter a parte que vai ter a dica para o acompanhante, né? Você como acompanhante deve fazer o quê? Aí vai explicar e vai ter uma parte de sinal de alerta. Então, se acontecer alguma dessas coisas aqui, né, é alerta. Corre para buscar ajuda médica. E todas as fases vai ter isso. Aí, para a gente saber, como eu falei, para saber das fases, a gente tem que saber das contrações. Então, tem um cronômetro de contrações.
Então já vai ajudar ali para o acompanhante ele conseguir ir verificando isso, né? Ele vai marcando e a partir do tempo, da duração que está acontecendo, ele vai ter uma noção de qual é a fase que ela está, né? Do trabalho de parto. Aí tem outra parte que é registro de medicações, que foi exatamente isso que a gente passou. Se a gente tivesse domínio da medicação que estava sendo colocada, se tivesse qual era a, como é que eu posso chamar, a posologia, né? Como é que ela ia usar, qual é a quantidade, né, de medicação. Se a gente tivesse essas informações, quando a enfermeira aumentou, eu já saberia que aquilo era uma coisa que não deveria ser feita, né? Eu já saberia, mas eu não sabia. Então tem esse espaço para você registrar tudo que a gestante vai ser aplicada em medicação nela, você ir lá e registrar, deixar registrado, até uma forma de segurança. Vai ter, para o acompanhante também, tem umas coisas que é tipo guia de massagem, saber como é que massageia. Eu não sabia como massagear, eu ficava doido ali tentando massagear, mas existe um determinado tipo de massagem que pode ajudar, né? Guia de respiração, para cada fase é um tipo de respiração diferente. E a plataforma, no final, traz, como eu estou dizendo, ela traz uma informação básica, né? É o suficiente para a pessoa conseguir ter uma base? Sim. Mas eu acho que é a partir dali que eles conseguem abrir os olhos, né, para se empoderar mais. Porque a gente entendeu isso. A gente vai conseguir combater a violência obstétrica se a gente tiver uma população que conhece os direitos. Porque se eu conhecesse, tivesse conhecido meus direitos, né, e o Dani também, a gente não teria. E quando a plataforma é construída, ela está viva, que ela passou um mês de vida, né, então ela construiu junto com ele. Ah, foi. É, Tem essa, enfim, alguma área lá do site com direitos especificamente, falando sobre os tem, direitos da gestante, do tem, acompanhante. tem a parte que traz as leis e materiais informativos, né? Então, tipo a lei do acompanhante, por exemplo, né, que é uma lei bem pequenininha, bem fácil de ler, mas que garante o direito à gestante a ter um acompanhante, né? Muita gestante não sabe, muita acompanhante não Isso. sabe. Aí tá Já é lá. um direito desde 2005, né? Já foi Então, aí muita gente não uma sabe. lei aprovada em Aí tem 2005. lá, tem essa parte mais robusta, assim, né, de pesquisa, tem muito material também, tem essa parte também. Então, que orientações você daria hoje para acompanhantes e gestantes identificarem esses sinais de alerta, assim, a Então, partir da tua primeiro, experiência? eu acho que comece pela plataforma, porque lá vai ter, como eu disse, a orientação básica para você se empoderar e faça o seu plano de parto, que é outra coisa que a gente não sabia. E lá na plataforma dá para fazer de forma rápida, né? Mas faça o seu plano de parto junto com o seu obstetra, né? Porque dependendo do seu estado de saúde, nem todas as coisas você vai conseguir colocar, mas faça, assine, com o obstetra assinando e leve para a maternidade. Leve para a maternidade, porque isso é muito importante. É onde a gente está assegurando que os direitos devem ser, né, respeitados. No direito a gente chama o plano de parto como uma espécie de diretiva antecipada de vontade, né? E que se o profissional da medicina que se recusar a assiná-lo, já indica bastante, né? É, Qual é a conduta de fato que ele está disposto ou não a praticar. Mas como é que anda o trabalho de divulgação da plataforma? assim, a gente já está sendo mais essas visitas ao UBS. Eu nunca imaginei que ia conversar com um bocado de grávida, assim, sempre um bocado de grávida e eu no meio. Mas aí a recepção, a gente já tem mais de 130 pessoas já utilizando a plataforma. Toda vez que a gente vai numa reunião dessa, elas entram, eu peço para elas, né, olha, levem isso para os seus acompanhantes também, né, porque eles que devem se empoderar, porque vai chegar um momento ali que você não vai ter mais condições de nada. E aí eles quem vai ter que conseguir entender, né, e tomar as decisões. E aí, enfim, é isso, é conseguir identificar sinais de alerta, conseguir identificar o que é violência obstétrica, conseguir saber como denunciar, saber como se Isso. proteger e denunciar. E a gente acredita que são essas ações mesmo. A sociedade informada ela consegue combater, a gente precisa de leis também, né, que estruture, a gente precisa de formações desses profissionais. Porque, assim, outra coisa que é interessante, a gente e isso também é um depoimento que as meninas trazem para mim, né, as gestantes. Elas colocam esses dois pontos. O tratamento desses profissionais em OBS é totalmente humanizado.
na maioria das vezes. É um tratamento mais humanizado, né? Tanto as enfermeiras quanto as médicas obstetras, elas são mais humanizadas, mas quando entra para dentro da maternidade, essa cultura da violência é Tá implantada. enraizado já. E aí eu só consegui entender isso, eu sou historiador também, né? Sou formando em história. Mas eu só consegui entender isso aqui no Brasil da forma que é ainda hoje, entendendo a história, né? Então, assim, de alguma forma, a forma como a gente lidou com aquelas mães escravizadas, que geravam escravizados, né? E assim que o filho dela nascia, o filho era tirado dela para ela ser mãe, ama de leite os proprietários delas, né, alugavam elas para mães que não podiam amamentar, enfim, aí os filhos delas ficavam à parte, elas tinham que cuidar lá, elas tinham que trabalhar até o momento do parto. Então, quer dizer, é um conjunto de violência que a gente praticou por quase 4 séculos no Brasil, que isso de alguma forma permanece no nosso inconsciente, sabe? Na nossa cultura. Inclusive na própria medicina, né? A área da obstetrícia, assim, o que a gente conhece de intervenções hoje, elas primeiro foram experimentadas em corpos negros, né? Então, existem registros mesmo de, enfim, de conhecimento técnico-científico de manipulação desses corpos para entender essa técnica aqui ajudaria ou não no parto. Então, realmente, apesar de que a medicalização, a hospitalização do parto só aconteceu em meados do século XX, mas essas experiências também já aconteciam desde o século XVIII, século XIX, aí enfim, na manipulação desses corpos e dos processos reprodutivos de mulheres subalternizadas. E essas práticas, elas se repetem, né? Ela ficou no nosso inconsciente coletivo porque, assim, quando a gente vê dados também de violência obstétrica, a gente vê que, sim, a grande maioria é mulher negra e periférica, né? Mas também acontece com as mulheres de elite, entendeu? Também. Então é uma questão. Aí a gente vê que é uma coisa estrutural mesmo na cultura, né? Não é uma questão pontual ali de um grupo. É uma questão de gênero. Eu costumo dizer que ela acontece, assim, os marcadores, obviamente, são importantíssimos, relevantíssimos para a gente olhar para esse fato, né? A raça, a classe, tudo isso informa muito sobre a VO, mas a VO acontece realmente tanto no Sistema Único de Saúde quanto também na rede privada, né? Ela pode se manifestar de uma forma diferente, como, por exemplo, dizer para uma atriz que ela não tem condições de ter um parto normal por conta da idade. Ou então um caso que ficou amplamente conhecido, que é o da influenciadora Chantal Verdelho, né, que teve, inclusive, registros audiovisuais da violência que sofreu, e mesmo assim o inquérito foi encerrado quanto à acusação de violência psicológica em relação a ela por conta de uma, inclusive, tecnicamente se discute, né, a estratégia da defesa se foi a mais correta, mas a gente tem evidências, né, da manipulação, da lesão ocorrida e que simplesmente nas instâncias superiores o caso foi encerrado, foi arquivado, né? Acontece também contra as mulheres ricas, contra as mulheres brancas, mas a gente também não pode negar que as principais vítimas de morte materna, né, as mortes evitáveis que acontecem não só no Brasil, mas nesse sul global mesmo, são contra as mulheres negras e periféricas, são as mais vulneráveis de fato, né? Para finalizar, a gente gostaria de saber que mensagem você gostaria de deixar, tanto para os profissionais de saúde quanto para as famílias sobre a importância de um atendimento respeitoso e humanizado no parto. Não, para os profissionais de saúde, eu queria que eles entendessem primeiro o local que eles ocupam, né? Porque é a escolha deles de estarem ali, né? Eles não estão ali por obrigação. Então, eles estão num local que é muito sensível, é um momento que é muito sensível e que eles têm que de fato fazer esse processo formativo, porque se é um espaço onde, antes de tudo, ele tem que ser uma pessoa muito humana. Se ele não tem a capacidade, se ele não tem esses critérios, vá para outro lugar, saia desse espaço, não Sim, mate mais gente como aconteceu com a gente, sabe? Então, para os profissionais seria isso. Se atualize, se forme, olhe para si mesmo, veja se realmente você tem esse perfil de estar nesse espaço
porque se você não tiver, você pode acabar fazendo, né, causando, como o nosso médico estava lá e passou a noite toda sentado no computador, como se não fosse nada, e ele acompanhou tudo desde o início. Então, isso, Uhum. na minha cabeça, eu não consigo entender como é que um ser humano desse é assim, né? É muito difícil eu conseguir entender. Mas, enfim, se atualizem sobre esse assunto. E para as famílias se empoderem mesmo dos direitos, né? Se empodere do que é esse tipo de violência, como é que ela acontece, o que caracteriza, porque se você tiver com esse saber, é muito difícil que aconteça, porque você vai conseguir identificar, vai conseguir reagir, né? E aí você vai conseguir se defender, né? Você vai conseguir, naquele momento está acontecendo, não, peraí, pega o celularzinho aqui, então, olha, está acontecendo isso, já registra, Sim. entendeu? Quando a mulher foi trocar um negócio, se eu soubesse, não, você não pode mexer aí, só pode mexer aqui com um médico obstetra, né? Não tem Uhum. direito a mexer aí. E aí a gente, na verdade, não ia deixar nem colocar a medicação. Eu não ia, né, É preciso permitir. explicar antes. Já não ia permitir, porque eu já sabia que esse tipo de intervenção não é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Não se deve chegar nesse nível de indução, né? Quando você faz isso, é uma violência muito grande para a mulher. Tanto que na hora que aplica essa medicação é horrível falar, né? As contrações ficam, sabe, é uma coisa horrível de você visualizar e imagina passar, né? E não é recomendado, então pronto, já saberia dali, já ia dizer, não vai Não dá. colocar, né? O Uhum. último médico disse que se não tivesse dilatação, a gente ia para cesárea, já fazia 2 dias que ela estava sofrendo, e acabou-se, ia ser isso e acabou-se. Ele tinha que Uhum. fazer isso mesmo, sabe? Mas não conhecíamos direito, eu não sabia, a gente não sabia, e então assim, se empoderem, estudem, se preparem. Eu me preparei, mas não sabia que existia violência obstétrica, né? Então agora que vocês sabem que existe, visitem a plataforma, entrem na plataforma, tem espaço lá para o processo de gestação mesmo, que é o diário de parto, que é bem legal, né? Você colocar foto, Eu né? olhei, é muito bacana. E é né? muito fácil de usar a plataforma. É o que eu mais gostei, que é mais acessível ainda. A Muito gente bom. pensou em ser alguma coisa bem simples também. Então, assim, entrem lá, pesquisem, se informem, ali está a base, mas quanto mais conhecimento vocês tiverem, melhor. Se preparem, deixe uma lista, pelo menos de uns 2, 3 acompanhantes, né, que possam ser esse Uhum. acompanhante e que se empodere desses conhecimentos, se for possível também, né, porque a gente sabe que às vezes não é possível. Mas, de toda forma, se prepare, principalmente você que vai ser acompanhante, se prepare e combata isso de frente, combata. E não só se acontecer com você, se você vê acontecendo com outra pessoa, também interaja, vai lá, né, Uhum. intervenha, enfim, se mexa, né, combate de frente. É que nem a questão do racismo, né, eu estou dando a formação lá para professores, eu falei para eles, ó, a ideia é que a gente não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Então, com Uhum. relação à violência obstétrica, é a mesma coisa, sabe? Não basta não concordar com a violência obstétrica, né? Você tem que ser anti-violência obstétrica. Você tem que Exatamente. agir, intervir. Eu acredito que assim a gente consegue. Eu só estou nessa luta porque eu acredito que a gente consegue, sabe? Eu não acho que é coisa de outro mundo, não. A gente Mudar isso. concorda. Uhum. Estamos na luta há 6 anos. E tentando cada vez mais empoderar pessoas gestantes e principalmente acompanhantes. Porque se o acompanhante ele se informa tanto quanto a gestante, a gente consegue combater de maneira em conjunto. Mas a mensagem final é justamente essa: a gente saber identificar a violência obstétrica, se prevenir, denunciar, mas acima de tudo, possibilitar um cenário em que não haja mais essa banalização da violência com os Sim. profissionais da saúde, porque é o que mais a gente percebe, que os profissionais da saúde cada vez mais banalizam o sofrimento, banalizam a dor da mulher, ou até mesmo da pessoa que está gerando uma vida, que está num momento de parto, que, querendo ou não, é doloroso, mas que poderia ser menos doloroso se houvesse essa capacitação e essa intervenção respeitosa e humanizada. Então, eu acredito que a mensagem final seja justamente essa. E leis, né, que criminalizam. Eu acho que isso aí também colocaria medo neles, né? Se tivesse uma lei que Uhum. colocasse eles atrás das grades, né? Licença. Eu acredito sim, né? Inclusive, antes da nossa conversa começar,
Eu defendo, sim, a existência de uma lei federal, eu vejo a importância, ela cumpre com esse papel simbólico. Agora, o que acontece é que nem sempre uma lei penal, ela cumpre satisfatoriamente né, a prevenção, Uhum. a ideia que a gente tem de um enfrentamento mais efetivo, concreto, e que atue mais preventivamente. Não digo isso defendendo impunidade, Eu até porque entendo. muitas das práticas elas já são criminalizadas. Por exemplo, uma mulher que sofre maus tratos num ambiente hospitalar, ela está sofrendo maus tratos já é crime. Uma mulher que sofre, enfim, é lesionada a partir de um procedimento proscrito, como uma episiotomia, como uma manobra de Christelé, ela também já está amparada pela lei penal. O que me preocupa muitas vezes é a manipulação do direito penal, inclusive para, como alguns projetos que estão sendo apresentados na Câmara dos Deputados e no Senado, na Câmara muito mais, não lembro agora, de fato, se tem algum projeto de lei penal no Senado, mas são projetos que criam tipos privilegiados. Ou seja, algo que hoje, se praticado, poderia ser apurado como a prática em tese de uma lesão corporal, como violência obstétrica pelo projeto que está tramitando lá, por um deles, se cria, vai ser penalizado de uma forma muito mais leve, entende? Então, Entendeu? eu acho, sim, nomear é importantíssimo, inclusive para que a gente consiga políticas públicas, né, que atuem com mais eficiência, tanto no campo da saúde, como também no campo jurídico, né, nomeando, diferenciando, tirando do gênero maus tratos e tal. Olha, isso daqui não é só um erro, isso daqui é uma violência obstétrica, é uma violência que acontece nesse campo específico, né? Da assistência durante o ciclo gravídico puerperal. Isso tem nome. Paciente, você não tá, isso que você está passando não é normal, não é uma consequência natural do parir, né? A gente precisa tirar essa pecha de que a dor do parto precisa ser realmente uma experiência negativa, né? E, enfim, a nomeação ela é importantíssima, foi isso que mobilizou, né, milhares de ativistas desde os anos 80, 90, com mais força nesse século XXI, para proteger também os direitos reprodutivos, sexuais e reprodutivos, de meninas, mulheres, pessoas trans, corpos que podem engravidar, gestar e parir, né? Então, já que estamos encerrando, eu quero dizer novamente da minha felicidade de estar aqui hoje, compartilhando essa mesa com você, com Catarina, né, que é a nossa hostess, mobilizou para que isso aqui acontecesse, realizou, e vida longa ao Alma Mater, vida longa ao site da Vielu, a todos os seus projetos, né? Muito obrigada, espero poder contribuir outras vezes. O projeto Alma Mater agradece a participação de Jorge Elô, mas também de Paloma, que é nossa colaboradora externa. Eu fico muito feliz, de verdade, pelo senhor ter participado da conversa. Foi um momento de muita troca, muita experiência. Então, a gente segue junto na luta contra a violência obstétrica e o que precisar, conte com a gente. Obrigada, de verdade. E é isso, finalizamos mais um episódio do Projeto Alma Mater, no episódio 2 com Jorge Elô. Obrigada.